gente. Pessoal que entrando depois, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar primeiro naquele exercício que vocês viram com a Ana na semana passada, tá? Só para a gente poder retomar e prosseguir adiante com o conteúdo, tá bom? Então, assim, o que vocês quiserem trazer de dúvida nesse momento sobre a redação também, vocês podem estar falando que eu vou esclarecendo para vocês. Se vocês quiserem me dar no chat, se quiserem falar no microfone, sintam-se à vontade, tá? Então, tipo, criar. Compartilhar. Todos conseguem ver a tela? Não sei se está aparecendo para vocês. Ainda está em branco. Tá. Agora foi. Tudo falando para mim, porque hoje a internet também ela tá um pouquinho lenta. Então, até entrar tudo. Bom, como foi para vocês primeiro, né? Fazer. Quem tentou fazer exercício? Como que foi na semana passada? Só para a gente poder ver. Que a gente pode pegar já de início, aqui, sendo mais pontual. Se quiser falar, quiser mandar no chat, tô acompanhando vocês. Alguém que tentou fazer. Vivian, a gente fez junto. Ah, E aí tava bem ruim, porque a minha internet também tava caindo toda hora. E aí eu não conseguia apresentar a tela direito, não aparecia a tela inteira. Foi bem complicadinho por conta dessas questões técnicas também. entendi. Então a gente pode retomar, então. Tá, vamos fazer então mais ou menos como que como seria. A gente também fazer junto. Então, já começou. Aí eu vou mostrando para vocês, vou trazendo algumas características desse texto dissertativo argumentativo. Se vocês quiserem trazendo questões, gente, tragam, que é o momento, tá bom? Para a gente poder seguir adiante com a aula, tá? Bom, eu gosto de fazer sempre essa dinâmica, né, com vocês, para que vocês sintam como que é as técnicas de redação, né? Principalmente falando do texto dissertativo argumentativo, né? Que é o que a maioria dos vestibulares, prova do Enem, exige, né? Como requisito. Então, o que eu costumo de fazer primeiro com os alunos é o quê? Essa questão de texto embaralhado, pegar um texto de outros candidatos que já fizeram nos anos anteriores, juntar os temas, e esses alunos sentirem como que é essa construção de coesão e coerência, aquelas competências que são exigidas na prova, né? Então, se é exigida a coesão e coerência, as regras de sintaxe, né? Como que está a interpretação de texto de vocês. Então, tudo isso é exigido. Então, por isso que eu gosto de fazer primeiro esse texto embaralhado, né? Para que vocês já comecem a ir sentindo um pouquinho do que é essa escrita, como que é esse processo e essa construção de escrita, tá? Bom, esse foi uma atividade que eu planejei com base na redação da candidata, né, Isabela Gadelha, do Pará, né, no ano de 2020. Vocês encontram essas redações lá na cartilha do participante, onde eu mostrei para vocês em uma das aulas, tá? E aí o tema da edição, né, de 2020 foi estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, tá? E aí, antes da gente iniciar, em parênteses, eu coloquei aqui, vou mostrar essa parte para você, a contextualização, né, a tese, o argumento 1 e o argumento 2, que é o quê? Uma característica da introdução, né? Enquanto esse dissertativo argumentativo, a gente vai ter ali essas técnicas exigidas, né? A contextualização, né? Qual que é o contexto desse tema, mais a tese, o argumento 1 e o argumento 2.
né? Lembrando que antes da gente chegar também nessa estrutura aí da introdução, a gente tem o quê por trás ainda? A questão de ser um texto dissertativo argumentativo escrito em terceira pessoa, né, de pessoal. Outra coisa, a gente não vai poder falar assim, a minha opinião, a minha tese é, né, nesse caso, né, falando da terceira pessoa ainda. E ali é onde a gente vai ter que expressar duas ideias de argumentos que serão trabalhados dentro dessa redação, tá? Então, alguém queria falar como eu falei para vocês, como que estão os períodos, sem desembaralhá-los. E aí depois, quem quiser falar como que vocês fizeram na semana passada, né? Fiquem à vontade, tá bom? Aí depois eu vou retomando com vocês. Primeiro, o primeiro período está assim. No contexto nacional atual, indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com diversos estigmas criados. Primeiro período. Aí a gente agora tem uma parte de um período, né? E também existe uma carência e representatividade desse grupo nas mídias. Tá? Depois a gente tem um outro período. Nise da Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira que, indo contra a comunidade médica tradicional da sua época, lutou a favor de um tratamento humanizado para pessoas com transtornos psicológicos. A gente já tem outro período. E depois, um outro período também. Isso ocorre pois faltam informações corretas sobre o assunto. Tá? Antes de abrir para vocês, a gente tem aí 4 períodos, né? Onde 2 deles são períodos compostos por coordenação, tá? Onde a gente fazendo a leitura, a gente consegue entender que está com sentido completo. No caso, no contexto nacional e depois no da Silveira. A gente tem 2 períodos aí aonde a ideia está com sentido completo. A gente não precisa terminar ali ou estar pedindo mais alguma coisa. Aonde que pede, né? Por exemplo, e também existe uma carência de representatividade desse grupo nas mídias. Que grupo que pede essa representatividade, né? Ou existe essa carência, essa falta, né? Desse grupo. E também o quê? O que foi dito anteriormente? Então, é por isso que nesse caso, a gente tem um período composto por subordinação. Depois tem um outro período. Isso ocorre, pois faltam informações corretas sobre o assunto. O que ocorre? Que informações corretas? E qual que é o assunto? Tá? Então, a gente já começa aí, algumas coisas podem ir clareando para que a gente possa conseguir desembaralhar essa introdução. Tá? Alguém quer falar ou quer escrever no chat? E aí eu vou acompanhando vocês, tá? Como fez, como desembaralhou, só para a gente poder ir seguindo também, tirando as dúvidas de vocês. Bom, eu não anotei nada no caderno nessa aula, mas a forma como a gente fez foi. A forma como a gente conduziu essa atividade foi o que a gente, quais parágrafos a gente achava que seria o começo e o fim, o meio e o fim da, da introdução. Certo. A gente pode fazer assim, então, para vocês foi mais coerente de entender, a gente pode fazer dessa maneira também. Você quer falar como que foi, como que vocês fizeram, como vocês desembaralharam? Se eu não me engano, a gente botou primeiro a parte no contexto nacional atual, depois veio Nízia da Silveira, Uhum. depois isso ocorre, e por fim, e também existe uma carência. Entendi. Foi nessa ordem, eu acho que foi nessa ordem que a gente botou. Tudo bem. Eu vou falar sobre isso também, Pedro, porque você, Pedro, é um candidato também, né? E se chega esse tema para você, lógico, você não vai colocar, por exemplo, ali seguindo o modelo da Isabela Gadelha, né? Vocês não estavam fazendo junto. Mas aí tem uma ideia. Vamos ver como fica dessa maneira, né? No contexto, depois no início da Silveira,
Isso ocorre e o I também, tá? E aí depois eu mostro o gabarito para vocês. Ó, no contexto nacional atual, indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com diversos estigmas criados. Nise da Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira que, indo contra a comunidade médica tradicional da sua época, lutou a favor de um tratamento humanizado para pessoas com transtornos psicológicos. Isso ocorre pois faltam informações corretas sobre o assunto e também existe uma carência de representatividade desse grupo nas mídias. E aí, para vocês, existe a questão da coesão e coerência? Está coerente para vocês? Tudo que foi pedido, né, aqui no isso ocorre, que é uma conjunção, o e também, que é também outra conjunção, ali foi respondido o que eles estavam pedindo anteriormente? Se alguém quiser falar ou colocar no chat, se está tudo bem assim? Não entendi a pergunta. Se desse formato que você tinha dito para nós, né? No contexto, depois no da Silveira, isso ocorre e também está coerente, ou vocês mudariam alguma coisa? É que assim, quando a gente finalizou, lembro que a gente deu uma olhada, a gente viu o gabarito para ver se estava certo. Ah, tá. E na primeira vez que a gente falou, a gente tinha botado o contexto nacional atual como a primeira parte da introdução, como se fosse a contextualização, Uhum. sendo que é o contrário. No contexto atual seria a tese. Sim, isso É, mesmo. a Lise da Silveira seria a contextualização. Isso. Eu vou mostrar o gabarito, deixa eu entrar aqui, que foi como você disse, Pedro. Só que aí eu quis fazer desse jeito com vocês, por quê? Porque, a princípio, cada um, né, vai ter ali como posso dizer para vocês, um ponto de vista, né, que vai ser encaminhado de maneiras, né, distintas. Ou seja, Pedro vai iniciar de uma maneira, Angelita, Camille, Lara, eu, Ana, iremos também escrever de acordo com o que a gente tem em mente acerca do tema, tá? Então, assim, eu consideraria esse tipo, o jeito que vocês colocaram inicialmente, né? E ali me fala, o gabarito é esse. Ok, o gabarito é o que é o início da Silveira, depois no contexto nacional, né? Mas eu também consideraria isso que vocês trouxeram, porque está coerente, certo? Tá bom? Porém, como a gente precisa seguir, por exemplo, a questão da contextualização, uma tese, argumento 1 e 2, aí a gente já teria que fazer esses ajustes, colocando a Anísio da Silveira ali como a contextualização, né? Trazendo depois o contexto como uma tese. Porque, ó, se eu trago a Anísio da Silveira como uma tese, como que eu vou trabalhar ela depois dos meus argumentos, né? Daí a gente fica a gente vai acabar entrando aí nessa questão no decorrer do texto, tá? Por isso que eu coloquei em parênteses para vocês, para poder também guiar, porque não tem como desembaralhar um texto ali sem um texto que não foi escrito por vocês, mas, por exemplo, tem que ter ali qual foi a estrutura, tá? Primeiro, eu vou colocar aqui o gabarito, já tenho para vocês, que é mais fácil para a gente olhar. Aqui está o gabarito, tá bom? E aí eu vou falar um pouquinho sobre essa parte da introdução, tá? Na introdução, a gente tem alguns tipos, né? Onde a gente pode começar contextualizando ela com sua tese, argumento 1 e argumento 2. Eu não vou entrar muito na aula da outra pro, né? Mas só para lembrar um pouquinho do que é esse texto interpretativo, né? A gente começa então, aqui com uma introdução retórica, uma introdução onde a gente faz uma citação, né? Falando o que é o retórico para vocês, né? Esse texto, esse tipo de introdução retórica, não sei se vocês já ouviram falar, né, que foi que essa candidata fez, é uma introdução aonde a gente vai
falar de uma forma mais clara e compreensível para quem está lendo, né? Além disso, é uma introdução por citação, onde está citando uma pessoa aí, que é a Anis da Silveira, né, essa psiquiatra que fez um estudo humanizado sobre o tratamento de transtornos psicológicos, tá bom? Depois dessa contextualização, só para poder finalizar, pode ser por definição. Eu tenho uma alusão histórica. A alusão histórica é o quê? É um fato histórico. Então, vocês podem trazer ali um fato histórico sobre esse assunto. O Pedro quis iniciar trazendo ali falando, citando três palavras, né, três adjetivos sobre esse tema. Né? A gente já tem uma introdução aí por flashes. Né? A gente só vai colocar 3 palavras e depois seguiremos para a nossa tese. Então, a contextualização vai de cada um. Né? Depois a gente vai seguir ali para a tese, que no caso dessa candidata foi no contexto nacional atual, né? Indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com diversos estigmas criados, né? A gente já tem aí essa tese, onde eu tinha explicado para vocês, a gente não precisa ser muito falar demais ali na tese, a gente pode trazer uma coisa também simples e objetiva. E aí, dali, eu vou trazer já os 2 argumentos. Isso ocorre, pois faltam informações corretas, né? Por que existe, por exemplo, esses diversos estigmas são criados, essas pessoas sofrem, né? Porque faltam o quê? Informações e existe uma carência de representatividade desse grupo nas mídias, ou seja, pouco falado sobre isso nas mídias, ou não existe um olhar sobre isso, tá bom? Então, é isso que a gente enxerga na introdução, tá? E o que estava ali em parênteses poderia ajudar você, tá? Alguém quer falar? Alguém? Professora, Oi, pode falar. aí chegou a ver coesão e coerência? Então, esse a gente não chegou a ver, tá, Pedro? Não vimos isso ainda, mas é um assunto que a gente vai usar pra gente ver no conteúdo programático também, tá? Ah, tá. Porque a coesão e coerência ela vai trabalhar junto dentro da redação, dentro da interpretação de texto, dentro da gramática, tá bom? Mas a gente vai chegar a ver isso sim. A gente não viu ainda, tá? Hoje eu vou falar bastante disso porque os períodos, né, que a gente está vendo, né, período composto por subordinação e coordenação, eles exigem bastante isso, coesão e coerência. Por exemplo, se eu mando uma mensagem para você, ou te mando um texto onde o começo está no final, ou está no meio, não tem coerência nenhuma, né? E aí, o que vai acontecer? Você não vai entender nada, não vai ter aquele entendimento e você não vai conseguir interpretar o que eu estou querendo dizer, tá? Então, a gente vai falar bastante dessa questão da coesão e coerência, porque elas estão presentes no texto todo, né? E se para construir os textos a gente tem ali os períodos, né? Então, querendo ou não tem como a gente não falar da coesão e coerência. Eu vou falar bastante hoje desse assunto, vocês vão ver, tá? Mas tem um assunto à parte para a gente poder falar só da coisa de coerência, o que é, as características, como que a gente identifica, tá bom? Alguém que queira trazer alguma questão aí no chat, não sei como foi para vocês essa questão da redação, principalmente, como que vocês estão a escrita da introdução, não sei se vocês já ouviram falar desses 2 tipos que eu citei, né, que é a introdução por retórica e a introdução por definição, e a introdução por flashes. Não sei se vocês já ouviram falar dessas, mas eu posso falar também rapidinho o que são elas, tá? Eu vou seguir. Tá bom. Podem interromper, não tem problema não, tá? Ali, não sei se chegaram no desenvolvimento, né? A gente viu tudo. Tudo? Ai, que ótimo. Eu só não lembro a conclusão do desenvolvimento. Não, a conclusão eu não coloquei, porque eu quis focar nesses 2 aí, porque eles trazem bastante período,
tá? A confusão no progresso colocar, que a gente vai ver ele em outro momento, tá bom? Só para Tá. desenvolvimento 1 e o 2. Aí no desenvolvimento 1, a gente já tem o quê? O tópico frasal, né? Repertório, comentário crítico e a conclusão. É isso que vai ter no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, tá bom? E aí vai estar da mesma maneira, né? Porém, aí a gente vai ver que tem períodos onde a gente consegue ver que está com coordenação, né? Coordenação é o quê? É o sentido completo, onde não está exigindo mais que alguma outra informação, ou está pedindo antes, né? E aí, como vocês viram tudo, né, da introdução, eu vou falar dos conectivos, que são o conectivo por subordinação e por coordenação, tá? Aí tem aqui desenvolvimento 1, primariamente, né, vale ressaltar que a ignorância é uma das principais causas da criação de preconceitos contra portadores de doenças psiquiátricas. Sob essa ótica, o pintor holandês Vincent van Gogh foi alvo de agressões físicas e psicológicas por sofrer de transtornos neurológicos e não possuir o tratamento adequado. O ocorrido com o artista pode ser presenciado no corpo social brasileiro, visto que, apesar de uma parcela significativa da população lidar com alguma patologia mental, ainda são propagadas informações incorretas sobre o tema. Esse processo fortalece a ideia de que esses integrantes não são capazes de conviver em sociedade, reforçando estigmas antigos e criando novos. Dessa forma, a ignorância contribui para a estigmatização desses indivíduos e prejudica o coletivo. Tá? E aí, falando para vocês da questão dos conectivos, né? A gente tem aqui o primeiramente, o primariamente, depois a gente vai ter aqui o sob essa ótica, o visto que, a gente também tem aqui o visto que, depois esse processo e o dessa forma, né? São os conectivos que eu citei para vocês agora. Esses conectivos, da maneira como a gente vai trazê-los na nossa redação, eles vão exigir períodos compostos por subordinação ou por coordenação, né? Como a gente já viu nas outras aulas. Quando eu trago, por exemplo, visto que acho que foi em que eu deixei solto. Não, não deixei de separadinho. Mas quando a gente traz, por exemplo, visto, aí esse visto que ele já vai perguntar, né? E como é uma regra da sintaxe, a gente sempre precisa iniciar um período onde tem ali um conectivo, no caso das redações. Quando a gente vai começar, a gente não vai iniciar com formas nominais verbais, por exemplo. A gente vai iniciar ali com conectivos, né? Por isso que a gente acaba estudando aí as conjunções por subordinação e as conjunções por coordenação, né? São essas aonde a gente pode, enquanto a gente está escrevendo, que conectivo eu vou utilizar? Eu vou utilizar um conectivo onde eu serei mais objetivo, né? Ou um conectivo onde eu preciso, ele precisa estar ali, presente no meio, e trazendo para que possa completar a minha ideia que eu tenho acerca do tema, né? Valorizando e trazendo ali todas as minhas ideias acerca desse tema, tá bom? Por isso que eu sempre falo para os alunos, também gosto de dizer isso, da questão do planejamento do texto, né? Para que a gente possa olhar que conectivos ou conjunções, que é a mesma coisa, que a gente vai utilizar no desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão, né? Esse visto que, como que eu vou colocar ele? Vou colocar ele já de início ou é um conectivo que eu posso utilizá-lo ali entre uma oração e outra, né? Por isso que a gente estuda as orações, né? Novamente. Se o visto que vai entrar entre uma oração e outra, de que maneira que ele vai entrar? Por coordenação, por subordinação, tá? Por isso que eu quis trazer de novo para vocês também esse exercício, para que vocês possam tentar, para que seja uma forma também de ajudar vocês na escrita da redação de vocês, tá? E aí, o desenvolvimento 2,
que vai seguir a mesma estrutura do desenvolvimento 1, que é o tópico casal, repertório, o comentário crítico e a conclusão, né? Percebam que sempre os períodos eles estão iniciando com os seus conectivos, né? Desse modo, depois para marcar que tem um repertório, né? Que repertório que é esse? Eu vou trazer aqui. Põe o repertório por citação, uma série, filme, música, ou se eu quero falar de alguma pessoa, né? Ou uma alusão histórica, eu vou trazer aqui também marcando. Depois, no sentido da série de televisão da emissora de bioeuforia, mostra as dificuldades de conviver com o transtorno afetivo bipolar, né, que é o TAB. Aqui ela já vai trazer o seu comentário crítico, que é ilustrado pela protagonista Ru, que possui a doença. E aí depois, ademais, a carência de representatividade nos veículos midiáticos fomenta preconceito contra pessoas com distúrbios psicológicos. Aqui poderia ser um exemplo de desenvolvimento 2 já diferente, tá? Mas aí o ademais, ele vem aqui a princípio, né? Esse conectivo, e depois segue aqui com o tópico frasal, tá? Aí, depois vem o repertório, né? O comentário crítico para finalizar a conclusão. Desse modo, então a gente tem aí o conectivo conclusivo, né? Para poder concluir toda essa ideia de desenvolvimento 2. Tudo bem? Gente, alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram colocar, que vocês queiram trazer, falar? Você pode repetir essa última parte desse? Você falou que desse modo? O desse modo é um conectivo conclusivo, Pedro. Então, ele Não, já poderia... eu sei disso, só queria saber que parte tá, que eu não vi. Aqui, ó, tá aqui, perdão. Tá aqui no finalzinho, ó. Vou colocar para você. Aqui, ó, desse modo. Ah, tá. Desse modo, esse processo agrava os estereótipos contra essas pessoas e afeta sua autoestima, pois eles não se sentem representados. Tá vendo? E aí, para trazer essa confusão, eu utilizo o conectivo desse modo. Entendeu? Entendi, mas isso ainda tá dentro do desenvolvimento, né? Isso está no período do desenvolvimento 2, onde a candidata ela concluiu dessa maneira, desse modo, e trouxe ali a informação que ela precisava. Tá bom? Entendi. Tudo bem, pessoas? Alguma questão, dúvida? E a gente segue hoje, então, para a continuação da aula. Ana, se você quiser complementar alguma coisa também, que não tenha sido dita ou precisa retomar. Eu acho que na última aula eu falei bastante, eu falei muito da Nice, de quem era a Nice, a importância dela na saúde mental, do que era antes, né, o que a gente conhecia a psiquiatria antes, com os manicômios, né, que a gente vê nos filmes, e o que é hoje depois da Nice, né, o trabalho super importante que ela fez, que ela inovou, né? Ela lutou, sofreu muito, foi muito perseguida pelos próprios companheiros de trabalho dela, né, que trabalhava com ela na, na instituição, né, de saúde mental, que na época não era uma instituição mesmo, né, de cuidado de saúde mental, mas que depois que ela trouxe a arte para os pacientes, né, e brigou muito e lutou muito para implantar a arte nessas instituições psiquiátricas, né, o quanto isso veio trazer outras mudanças para o que a gente conhece hoje, né, da psiquiatria, que hoje tem fiscalização dessas instituições, hoje tem outros profissionais envolvidos, como assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, psicólogos. Então, hoje já tem outra infraestrutura, a gente já consegue ter outra visão, já consegue ter o acolhimento e realmente o cuidado com essas pessoas
né, diferente do que era antes, do que a gente vê aí nos filmes. Até apresentei para os alunos alguns filmes, documentários, para quem se interessar sobre essa temática, né? Eu acho que é importante não só para o vestibular, mas para a vida, né? Para a gente entender, porque muita gente hoje tem ainda preconceito com essas instituições, porque a gente se lembra do que era lá, né? A gente só conhece o que era lá, e não do que é hoje, né? E a Nice é assim uma inspiração para a gente até hoje, né? Todo mundo que é dessa área de saúde mental, serviço social, psicologia, psiquiatria, estuda a Nice, é meio que um conteúdo obrigatório, assim. Ai, muito obrigada, Ana, por complementar. Acho que precisa. É um tema, né, da saúde mental, é um tema assim, que eu gosto de falar bastante com os alunos, principalmente quando vai trazendo, por exemplo, redação, né? Que é um tema assim que, mas a saúde mental vai cair, né? Mas assim, é um tema muito necessário, da gente não falar só pela questão de conteúdo programático, ou somente por essa questão de vestibular, né? Mas também a gente acho que seria obrigatório a gente estudar sobre ela, que é ela foi muito importante, né? Assim, na sociedade, sobre esse estudo de saúde mental também. Falar sobre a saúde mental também é muito importante, porque hoje, se a gente for trazer várias questões sociais, por exemplo, né, e o quanto de estereótipos, de preconceitos, falta de política pública também, o quanto é necessário, né, esse olhar também para a saúde mental. Sim, é muito importante. Eu achei muito legal você trazer esse assunto. Foi o que me salvou, obrigada. Foi o que eu consegui, assim, falar um pouquinho mais, né? Porque eu vim dessa área e tal, e então eu consegui falar um pouquinho para os alunos, e foi meio que uma aula sobre Nice da Silveira e a psiquiatria no Brasil. Apresentei um pouquinho para o pessoal o manicômio de Barbacena, né? O que foi o manicômio de Barbacena. Então, e o que a gente tem hoje, né? A infraestrutura que a gente tem hoje, que é totalmente diferente, é o que você falou. A gente quebrar com esse preconceito, tanto com as instituições que cuidam de pessoas que têm algum problema, né, de saúde mental e que hoje é totalmente comum, só que a gente trata como se fosse só um negócio de clínica, né, de psiquiatria. E hoje falar quem não tem uma depressão, um grau de ansiedade, assim, é difícil. Nem sei se tem alguém que não tenha isso. Pode não ter diagnosticado, mas eu acho que em algum grau, sempre na sociedade que a gente vive hoje, né? Então, a gente parar com esse preconceito de tocar nesse assunto, de falar que tem essas questões, que eu acho que todo mundo tem hoje em dia, né? Então, e ainda existe muito preconceito com as pessoas que têm, né? Exatamente. E por isso que também, a gente fala, por exemplo, eu não gosto de fazer sempre só essas questões de, vamos trabalhar essa questão da gramática, mas vamos falar também o que está por trás, né? Quem foi a Anissa Silveira? Analisar o contexto que a gente está inserido hoje. Será que de 2020, que ali era um período da pandemia, né? Ainda, né, onde pegou as partes da pandemia adiante. Então, assim, hoje a gente vê que muitas coisas, esses estigmas ainda existem bastante, e um desses acaba sendo os estereótipos, né, os preconceitos, ou o medo de falar que tem também. Então, acho que isso é um assunto assim, que eu gosto de falar bastante com os alunos, quando a gente vai entrar nesse assunto de redação, interpretação de texto, né? Não, é muito bacana. E trazer a arte, né? A arte da Nice, Realmente a arte dela. É que que eu não mudou tudo. mas eu tenho um livro dela que é um livro que fala sobre histórias de mulheres rebeldes na sociedade brasileira, né? E tem lá a Anitta da Silveira. Eu não consigo mostrar para vocês, mas depois eu mostro. Tem algumas fotos, registro dela, do trabalho dela também, tá? Posso compartilhar no Drive para vocês também. Legal, obrigada, Vivian. Imagina. Bom, e aí, Você vai passar algum conteúdo? Você agora vai... eu vou continuar. Você vai continuar? Beleza. Aí, gente, questões que vocês queiram trazer ainda sobre essa parte da redação, vocês fiquem à vontade. Não tem problema me interromper.
continuando sobre a aula de hoje. Eu vou colocar aqui, tentar compartilhar a tela. Só tô esperando entrar, por isso que eu não comecei a compartilhar. Ele tá bem lento hoje mesmo. Vou colocar aqui na primeira parte. Acho que todo mundo tá vendo, deixa eu ver. Porque pra mim tá tudo branco. Ah, você está. Porque pra mim parece tudo branco, então nem tem como ver direito. Bom, hoje a gente viu na última aula sobre as orações coordenadas, né? Onde elas têm um sentido completo, né? Onde elas não vão. Elas têm ali as suas conjunções coordenativas, né? Onde vai trazer ali o sentido completo da ideia do texto, tá bom? Hoje a gente vai falar das orações subordinadas, ou seja, como a gente já começou a introduzir um pouquinho, essas orações subordinadas, elas dependem, né, de uma outra oração para que a gente tenha o sentido completo ali da ideia do texto ou da mensagem que está sendo passada para a gente, tá? E aí eu coloquei diferente, né, as orações subordinadas nos vestibulares e Enem. Por quê? Porque através do estudo das orações subordinadas, deixa eu entrar aqui, ver se eu consigo ir aqui. Porque através, né, do estudo desse assunto, a gente consegue entender a relação entre as ideias de um texto. Por exemplo, tem lá um texto para a gente ler, né? Então, como é que eu vou entender ali a construção daquele texto, né? Outra coisa, identificar a função de cada oração na construção do sentido. Ou seja, aquela oração começou com essa ideia e tem a sua conclusão. Entre elas, ali eu tenho um conectivo também que vai fazer unir essas duas orações e assim fazer essa construção de sentido. Além disso, né, pode ajudar vocês, né, resolvendo aí as questões de gramática e de interpretação de texto com mais facilidade, com um pouco mais de segurança aí, tá bom? Então, eu coloquei o porquê que a gente precisa, né, estudar sobre esse assunto das orações e dos períodos coordenados e compostos, tá? Então, voltando um pouquinho, eu coloquei essa engrenagem aqui, essas três engrenagens, por quê? Quando a gente entra no assunto das orações subordinadas, né, é como se a gente precisasse ali, é como se fosse uma construção de um texto, aonde elas vão depender de orações para que se tenha um sentido completo, tá? Então, ali, por exemplo, no caso da oração subordinada substantivo, a gente vai ter ali elementos da gramática, regras da gramática, que eles são exigidos para que se tenha ali uma oração subordinada substantiva, né? E que ela tenha ali o seu sentido complexo no período, tá? Assim será com a oração subordinada adverbial e assim será com a oração subordinada adjetiva. Por isso eu coloquei essa engrenagem aqui, né? Que elas vão estar ali rodando, vão estar ali caminhando juntas, né? Porém, de uma maneira aonde cada uma é como se a gente colocasse ali as caixinhas, né? A caixinha da oração subordinada substantiva. Quais são as características dela? Que elementos eu preciso para que a oração subordinada tenha o seu sentido completo, né? Tá, tem a oração principal, mas como que é essa oração principal, né? E assim será na oração subordinada adverbial e na oração subordinada adjetiva, tá? Então, sendo assim, o que são essas orações subordinadas? São orações que dependem de uma oração principal, tá? Para que seu sentido seja completo no período. Aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Desejo-lhe que seja feliz, tá? Aqui a gente tem uma oração que depende da outra. No caso dessa oração, a gente tem duas orações aqui. Desejo-lhe e a outra oração que seja feliz. Sejas, né? Porque eu estou desejando isso para a segunda pessoa. E aí, no caso dessa oração aqui, se eu falo só para o Pedro, que sejas feliz, né? Tá, como assim? Por que esse que sejas feliz? Quando eu trago aqui um pronome relativo, né, antes, ele acaba criando essa questão de dependência, né, uma dependência de uma outra oração para que se tenha um sentido completo.
E aí, por isso que eu vou ter quem aqui? O desejo, essa oração principal. Tá bom? Alguma questão, alguma pergunta? Pedro, pode. Você consegue repetir a parte das orações substantiva, adverbial e adjetiva? Consigo sim. Porque, tipo, só pra lembrar mesmo, porque eu esqueci. Oração subordinada substantiva seria, tipo, nome? Isso. Eu vou explicar sobre cada uma, Pedro. Tá bom? Se for isso, eu vou explicar Tá, sobre quem é substantiva, quem é adverbial, quem é adjetivo. Tá bom? tá bom. Não sei se foi essa a pergunta, mas aí é que é para dizer quem são essas orações subordinadas, né? Temos a substantiva, adjetiva e adverbial, onde cada uma tem ali as suas características, mas que elas caminham com o mesmo significado, que é o qual elas dependem de uma oração principal para que seu objetivo, seu sentido, né, o sentido da mensagem seja completo no período, tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Vocês podem me interrompendo, mandando perguntas que eu vou respondendo sem problema nenhum. Ok? E aí, já falei dessa parte com vocês. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, tá? Esse aqui eu tirei textos, alguns textos vocês vão ver que eu tirei do Enem mesmo, tá? Para a gente poder trabalhar já com essa questão, se familiarizando, né? E fazendo essas leituras acerca do texto, entendendo esse assunto acerca, né, de textos. Aí a gente tem, tinha uma questão, né? Essa questão aqui foi de literatura, mas aí eu só peguei texto para poder dar um exemplo para vocês. Notas, né? Que é da obra Memória Póstuma de Brás Cubas, do Machado de Assis. Vou ler para vocês. Soluços, lágrimas, casa armada, veludo preto nos portais, o homem que veio vestir o cadáver. Outro que tomou a medida do caixão, caixão essa, trouxeiros, convites, convidados que entravam lentamente, a passo surdo, e apertava a mão à família. Alguns tristes, todos sérios e calados, padre e sacristão, rezas, aspersões d'água benta, o fechar do caixão, a prego e martelo, 6 pessoas que o tomam da essa, e o levantam, e o descem a custo pela escada, não bastante os gritos, soluços e novas lágrimas da família. E vão até o coche fúnebre e o colocam em cima e transpassam e apertam as correias. O rodar do coche, o rodar dos carros, um a um. Isto que parece um simples inventário eram notas que eu havia tomado para um capítulo triste e vulgar que não escrevo. Bom, antes da gente entrar aí, de eu falar para vocês sobre a análise relacionada ao assunto das orações subordinadas, o que vocês sentiram assim com a leitura? O que vocês acham que marca mais aí essas notas? Falando mais da parte da estrutura, da gramática. Muitas são ligadas por conjunção, né? A gente tem algumas, Pedro, mas você percebeu que a gente também tem, ó, principalmente a questão das vírgulas? Ó, tudo vai ser separado por vírgulas, né? Se a gente, por exemplo, se fôssemos escrever para uma redação, a gente tem que colocar uns conectivos, né? Mas falando de um texto narrativo, né, um romance, a gente já não vai colocar mais essa questão de conectivo, né? Porque Machado de Assis ele é um escritor, né, onde ele vai querer trazer características da sociedade da época, né? Que foi escrito Memórias Póstumas de Brás Cubas, claro, não lembro. Então, ali, a única marca que a gente vai ter vai ser essa questão da estrutura linguística, vai ser a questão das vírgulas, né? Então, através das vírgulas que a gente vai tentando se guiar dentro deste período, tá? Vai se tornar um período subordinado? Em algum momento, sim. Porque se você começa a falar, Pedro, deixa eu ver aqui um pouco. Pedro, e vão até o coche fúnebre e o colocam em cima e transpassam e apertam as correias.
o rodar do coche, o rodar dos carros, um a um. Eu falo só isso para você. Por exemplo, para que você possa entender o que está acontecendo, você precisa de mais informações, né? Então percebam que o tempo inteiro esses trechos eles estão sendo subordinados, né? Eu chego e falo, por exemplo, soluços, lágrimas, casa armada, veludo preto nos portais. Vocês vão querer saber qual que é a continuação dessa narrativa, né? Então, a gente tem aí períodos, temos orações, né? Onde pedem essa questão de uma outra oração para que possa haver sentido, tá? Por isso que eu peguei esse texto, porque esse texto ele traz esse trecho, né, notas do Memórias Póstumas, ele traz bastante essa questão da subordinação, né? Que não tem como a gente fugir do não tem como a gente fugir e ler somente um trechinho, né? Se eu coloco só isto que parece simples inventário, eram notas que eu havia tomado para o capítulo triste em lugar que não escrevo. Se eu só trago só esse trecho para vocês, eu vou ter que trazer um outro cunho de estudo, um outro cunho de análise, que não vai ser a subordinação, tá? Agora, falando de subordinação, eu preciso saber o que está por trás. E se esse é o assunto, então não tem como trazer ele isoladamente, tá? Então, por isso que eu trouxe textos para vocês somente, porque a subordinação ela vai ser estudada dessa maneira, né? Ela vai ser cobrada, exigida nos vestibulares, através do quê? Através de textos, tá bom? Porém, eu trouxe esse exemplo, né? Esse é mais narrativo, porém os textos, os gêneros textuais que mais pedem também são textos de artigo científico, artigo de opinião, uma redação, né? Uma reportagem, tá bom? Esses eles vão exigir mais ainda da subordinação, tá bom? Aqui foi um exemplo para que vocês vejam essa questão da subordinação, né? Que é essa subordinação. E aí, falando das três, né, dos três tipos de oração subordinada, a gente vai ver agora, tá? Primeiro, antes, eu trouxe aqui também uma música onde vai trazer um pouquinho das orações subordinadas adverbial. E essa daqui eu falo quando eu entrar nesse assunto da oração subordinada adverbial. Aqui também, eu vou começar por essa daqui. Temos três tipos, né? Como eu já tinha dito, havia falado para vocês. E aí o Pedro começou introduzindo, né, sobre o substantivo. A oração subordinada substantiva, ela exerce a função de substantivo, que nada mais é o nome, né? Ali tem a função de nome. Porém, a gente também tem umas características para poder identificar esse tipo de oração coordenada, tá bom? Temos a oração subordinada adjetiva, que ela vai exercer a função de adjetivo, onde a gente vai caracterizar esse nome, caracterizar esse substantivo, tá? E temos também a oração subordinada adverbial, onde exerce a função de advérbio. Ou seja, a gente tem um verbo ali, dentro dessa oração, e aí esse advérbio vai aparecer por essa circunstância de tempo, de modo, de lugar, de afirmação, negação, dúvida para o verbo. Tá bom? Falando especificamente de cada um. A oração subordinada substantiva, ela vai exercer as funções podendo ser uma oração subordinada substantiva, né, de sujeito, ou predicativo, ou complemento nominal, ou objeto direto, ou objeto indireto, ou o aposto, tá? Cada um vai seguir a sua característica, seguindo o que é cada um, né? O sujeito, esses assuntos a gente vai ver na próxima aula, tá? Por exemplo, se a gente tem ali uma oração subordinada substantiva, onde o sujeito, onde está no sujeito essa subordinação, então a gente vai ter ali uma oração subordinada substantiva pelo sujeito. Predicativa. Oração subordinada substantiva predicativa é quando essa subordinação já está no predicativo do sujeito, tá? Complemento nominal, mesma coisa, objeto direto, indireto e aposto também. Porém, cada um tem as suas características. Eu não vou entrar nelas hoje, afinco, porque a gente
vai vir mais por cima. E na próxima aula a gente vai falar sobre esses termos, tá? A próxima aula vai ser mais direcionada a falar sobre que termos que é esse, como que a gente identifica, caracteriza, e como que eles caem, né, no Enem e em outros vestibulares, tá bom? Hoje é mais teórico mesmo. Vamos ver um pouquinho tá sendo assim. Ai, não sei o que é isso aqui. Vou tirar. Bom, aí a gente tem aí a oração subordinada adjetiva, né? Que vai ser aquela que que ela vai dar característica ao nome, né? Então, as orações subordinadas adjetivas é como a gente já tinha dito, né? Ela vai ter ali a função sintática de adjunto adnominal, que é o adjetivo, tá? E aí elas estão relacionadas com a oração principal, ou seja, elas precisam da oração principal para poder ter esse sentido completo dentro do período, porém, elas podem ser desenvolvidas ou reduzidas. E ainda elas são introduzidas por pronome relativo. No caso adjetiva, ela vai ser introduzida pelo que, ou quais, cujo, onde. Aí eu trouxe um exemplo aqui de uma oração, sem subordinação nenhuma. Admiramos os alunos estudiosos. Aqui a gente tem um exemplo de uma oração, certo? E aí uma oração subordinada vai ser como? Como que eu transformo essa oração em subordinação? Admiramos os alunos que estudam. Quando eu coloco esse que é um pronome relativo, estou dando aí uma subordinação. Você vira para o Pedro e fala, que estudam? Quem é que estuda? Né? Então, exige aí uma oração principal para ver esse sentido completo dentro do período. Tá? E aí, as características principais das orações subordinadas adjetivas são: elas são introduzidas por pronomes relativos, que, quem, cujo, onde. Igual aqui, ó. Que estudam, tá? Aqui a gente tem aqui a gente tem a questão do adjunto adnominal e junto com o pronome, que é o relativo que está introduzindo aí essa subordinação. E são classificadas em restritivas e explicativas. O que é uma, o que é outra? Aqui a gente tem o um exemplo de uma oração uma oração reduzida. Admiramos os alunos que estudam. Eu falo isso para vocês, se vocês leem essa oração em algum lugar, vocês já entenderam o que acontece, qual que é a mensagem foi passada. Agora, se eu falo para vocês só que estudam, a gente não entende qual que é o sentido, o que está acontecendo aí por trás, né? Então, está exigindo alguma coisa. E aí a gente já vai ter uma oração desenvolvida, tá bom? Admiramos os alunos que estudam, e ainda vou dar um complemento aí para essa parte. Admiramos os alunos que estudam no período noturno. Pronto, daí desenvolvi mais ainda essa questão da oração subordinada, adjetiva, tá bom? Então, desenvolvida quando a gente exige informações a mais, tá? E a reduzida quando ela tem ali um sentido onde, tendo esse pronome relativo junto, né, à oração principal, aí a gente já vai ter uma oração reduzida. Já no caso da desenvolvida, a gente depende muito, a gente depende daquela formação completa. Igual o exercício que a gente fez. Teve períodos ali onde eles estavam completos. E ainda, em outras partes, a gente teve períodos onde as orações estavam exigindo ali complementos e informações a mais. Que aí, quando a gente está pedindo essas informações a mais, a gente vai ter as orações desenvolvidas. Tá? E aí eu coloquei outro exemplo, vou tentar tirar isso daqui que está incomodando. Professor, Pode falar. você vai desenvolver melhor o adjetivo com o decorrer das aulas? Sim, eu vou entrar no confusão. Por que eu estou passando mais por cima hoje? Porque semana que vem a gente vai entrar nos termos. E aí a gente vai entrar nos termos de cada uma. Por exemplo, na oração subordinada adjetiva, a gente tem o adjunto adnominal,
que isso a gente está falando de sintática, né? Mas que nada mais é do que o adjetivo. E a gente vai ver também na questão do pronome relativo. Então, aí, para não ser repetitivo, essa é a próxima. Aí, tô só passando por cima mesmo, tá bom? Certo. Tentando tirar esse negócio, que eu não sei como é que eu fiz. Tirei. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Daniel, pode falar. Daniel, se você quiser falar ou quiser digitar no chat, fica à vontade. Enquanto você vai desenvolvendo, aí eu vou introduzindo um pouquinho. Eu trouxe esse exemplo porque é um exemplo do. É uma obra O Cortiço, parte 2, do Alvin Azevedo. E aí, nesse texto, a gente vai ver bastante dessas orações subordinadas adjetivas, tá? Alguém quer ler esse trecho para a gente poder iniciar? Bom, eu vou ler para vocês e a gente fala para vocês, tá bom? Ó, era um pobre diabo caminhando para os 70 anos. Antipático, cabelo branco, curto e duro, como escova, barba e bigode do mesmo teor. Muito macilento, com uns óculos redondos que lhe aumentavam o tamanho da pupila e davam-lhe à cara uma expressão de abutre, perfeitamente de acordo, com seu nariz adunco e com a sua boca sem lábios. Viam-se-lhe ainda todos os dentes, mas tão gastos que pareciam limitados até ao meio. Andava sempre de preto, com um guarda-chuva debaixo do braço e um chapéu de braga enterrado nas orelhas. Fora em seu tempo, empregado do comércio, depois no corretor de escravos, contava mesmo que estivera mais de uma vez na África negociando negros por sua conta. Atirou-se muito às especulações durante a Guerra do Paraguai. Ainda ganhara forte, chegando a ser bem rico, mas a roda desandou e de malogro em malogro foi-lhe escapando tudo por entre as garras de aves de rapina. E agora, coitado, já velho, comido de desilusões, cheio de hemorroidas, via-se totalmente sem recursos e vegetava à sombra do Miranda, com quem, por muitos anos, trabalhou em Rapaz, sob as ordens do mesmo patrão, e de quem se conservara amigo, a princípio por acaso e mais tarde por necessidade. Devoravam noite e dia uma implacável amargura, uma surda tristeza de vencido, um desespero impotente, contra tudo e contra todos, por não lhe ter sido possível empolgar o mundo com as suas mãos, hoje inúteis e trêmulas. E como o seu atual estado de miséria não lhe permitia abrir contra ninguém o bico, desabafava, vituperando as ideias da época. Bom, aí vocês podem notar que a gente tem várias palavras, né, que são bem características da época mesmo. Mas para falar sobre essa questão de exemplo da oração subordinada adjetiva, a gente tem aí, a gente vai utilizar desse tipo de oração para trazer descrições, né? Descrições de pessoas, descrições do espaço, da época. Então, falando do gênero textual narrativo, os autores eles vão utilizar, a gente consegue identificar esse tipo de oração por conta da descrição, né? Quando fala que ele era quem era um pobre diabo caminhando para os 70 anos, vai falar quais são as características, né? Se dá característica ao nome, então o texto narrativo, né, vai utilizar em algum momento a descrição para falar dessa personagem, descrever quem é essa personagem, né, descrever quem ela funda, para que o leitor possa ter essa visualização. Então, são mecanismos linguísticos aí, né, no caso da oração subordinada adjetiva, que ela aparece para poder dar essa, como posso dizer para vocês, como se o escritor tivesse, né, o autor tivesse aí nas suas mãos
essa questão. Eu quero descrever, eu quero utilizar esse mecanismo. Então, talvez a pessoa, querendo ou não, a pessoa vai cair nessa questão da oração subordinada adjetiva, né? E por isso, quando eu trouxe lá para vocês a questão da gente poder entender os textos, né? É sobre essa questão que eu estou trazendo para vocês. Na narrativa, no caso, a gente vai ter muitos exemplos de orações subordinadas adjetivas, né? Que vai ser o quê? Descrever quem é essa personagem, como que é essa personagem, trazer mais detalhes a fundo. Então, o tempo todo a gente vai ter ali a presença desse tipo de oração. Por exemplo, era um pobre diabo caminhando para os 70 anos, antipático, cabelo branco, curto e duro, como escova, barba e bigode do mesmo teor. Então, a gente tem uma oração depois. Muito macilento, com os óculos redondos que lhe aumentavam o tamanho da pupila e davam-lhe à cara uma expressão de abutre, perfeitamente de acordo, né? Então, a gente tem aí até esse trecho perfeitamente de acordo com o seu nariz adunco e com a sua boca sem lábios. A gente aí vai ter uma mistura aí de oração subordinada adjetiva com a substantiva, tá? Onde a gente vai ter a função do substantivo, que é esse nome, junto da característica, tá? Onde a gente vai ter a questão de uma oração subordinada, substantiva e adjetiva, desenvolvida, tá bom? E aí, agora partindo para o próximo. Acho que o vídeo não sei se vai carregar, carregou. Ele é um vídeo um pouquinho longo, mas eu trouxe também as dúvidas secas, né? É um resumo completo. É para que vocês vejam também que a oração subordinada, no caso adjetiva, ela não está presente só na parte escrita, mas na oralidade também, né? E como que essa oralidade aparece? Né? Eu trouxe também um pouquinho através da descrição. Eu vou mostrar só um trechinho para vocês, para também não ficar só na minha voz. E aí vocês podem dizer para mim se está aparecendo som ou não. Vidas Secas por Graciliano Ramos. Esse é Fabiano. Tá com som, gente? Ou não? Tá sim, Vivi. Então deixa rolar. O áudio tá saindo. Ele caminha pela paisagem árida da Estamos. Caatinga do Nordeste brasileiro, com a sua mulher, Sinhá Vitória, e seus dois filhos, chamados de filho mais velho e filho mais novo. Também acompanham eles a baleia, que nesse caso não é aquele animal que vive debaixo da água, e sim um cachorro. O grupo, na verdade, era um pouco maior. Eles também tinham um papagaio, que foi sacrificado para matar a fome da família. Enquanto estavam caminhando, Fabiano e sua família encontram uma fazenda abandonada. Eles então têm a ideia de se abrigar daquele calor todo naquele lugar. Nesse meio tempo, a baleia sai para caçar e traz consigo um preá. Mal sabia que sobraria somente os ossos para ela, coitada. Fabiano então desce ao bebedouro dos animais daquela fazenda e encontra água. Ele fica muito feliz. Haveria água e comida naquela noite. Durante a mesma noite, nuvens começam a aparecer, sugerindo que a seca poderia acabar com o início das chuvas. Fabiano então pensa que melhores tempos virão e que será dono daquela fazenda e poderá trazer uma vida melhor para a sua família. Resumo do capítulo 2, Fabiano. Fabiano estava satisfeito. Vai ficar para vocês continuarem vendo, tá bom? Eu só quis mostrar o textinho para que vocês pudessem observar também como que a oração subordinada, ela também está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Que a gente pode falar, estamos falando o tempo inteiro, né, sobre essas orações, porém a gente não vai ficar ali pensando, estou falando de uma oração subordinada, não, mas onde que elas estão presentes, né? E o gênero textual, esse tipo de tipologia, narração, romance, conto, é onde está mais presente essa questão aí de orações subordinadas adjetivas, tanto a desenvolvida
quanto as reduzidas, tá? As reduzidas, elas vão aparecer mais em anúncio publicitário, campanha publicitária, mais mensagens de chat, essas coisas assim, mais um diálogo, tá bom? Mas eu coloquei no slide, tá? Se vocês quiserem continuar vendo, acho essa animação bem legal, para vocês continuarem vendo aí sobre um pouco dessa obra aí, assim, tá? Tem tinha da Carolina Maria de Jesus também, que é bem legal de assistir. Se você conseguir puxar, né? Isso aí. Você vai ter que ir até o final? Deixa eu ver, gente, só um momento. Esqueci. Professora, só um comentário, tá? Chorei muito quando a baleia morreu. Foi Nossa, triste. sim. Não, Eu tava no ônibus chorando, não aguentava, todo mundo, cara. sim. E quando. Por isso que essa questão da descrição. Eu gosto muito dessa coisa da descrição que os autores usam, assim, alguns casos, mas tem outros que é tão forte, é tão. Como é que fala? É tão denso a gente ler toda a descrição, né? E eu vejo muito isso presente no capítulo da baleia, né? Porque a forma como vai descrevendo ali toda a questão da baleia, e a baleia eu vejo ela como a personagem principal ali na obra, né? Que ela acaba sendo um personagem de tanto tem um protagonismo ali em cima dela muito forte. E aí depois como o Graciano vai descrevendo ali como que a morte dela acaba sendo muito profundo. Eu preciso aí assim, quando eu li, eu tive que parar a leitura e falar assim, não, preciso digerir um pouquinho para continuar, porque é bem denso mesmo. Mas eu lembro que eu chorei assim, acho que por 1 hora e eu não conseguia parar de chorar. E as pessoas olhando, mas eu não conseguia. Tipo, era mais forte que eu, sabe? Foi um Sim, negócio assim que, meu. Ele e o Cortiço também foi um dos primeiros livros que eu li, que fez eu me apaixonar por literatura brasileira, que foi na época do cursinho também que eu li. uhum. Nossa, mas a Vida eu não sei se você já leu A Hora da Estrela. Também é uma história assim que, gente, eu não conseguia parar de tirar também na parte dela, da parte quando o que ela sofreu, o sofrimento dela ali, né, na história toda. Mas Sim, a Hora li da Estrela também. também tem. Nossa, é maravilhoso também esse livro. Assim, acho que os para começar, assim, comecem por esses, pessoal. O Cortiço é super engraçado, muito engraçado, mas ao mesmo Sim, tempo também é muito interessante, assim, da história da época e tudo mais, os costumes. Eu indico, assim, começar por eles, que vocês vão se emocionar muito. Além de aprender sobre literatura, sobre gramática, enfim, vocês vão se emocionar. exatamente. Eu acho que falar da questão da literatura, não tem como a gente fugir, por exemplo, estudar somente a literatura, mas estudar só literatura. Não tem como você estudar ela só, por exemplo, para gramática. Geralmente eu não gosto de trabalhar essa questão só da gramática ali na literatura. Preciso trazer também a questão do que está por trás, né? O que está ali por trás desses personagens, trabalhar tudo isso. E essas obras que a Ana falou, elas são as iniciais, as principais, para a gente poder entender aí, né, um pouquinho dessa literatura brasileira, né? Aí só pra gente dar uma finalizada, né? Finalizada assim, né? Vai parar um pouquinho, né? Porque é um assunto denso mesmo, pra gente poder continuar na próxima aula. Bom, as orações subordinadas adverbiais, que é a terceira, né? É quando a gente está falando que a sua função principal ali é quem? É o adjunto adverbial, que nada mais é o advérbio, tá? Elas são introduzidas por conjunções subordinativas, né? E aonde elas vão ser classificadas de acordo com as circunstâncias. Por exemplo, a gente tem a oração subordinada adverbial temporal. Temos as orações subordinadas adverbiais proporcionais, causais, tá? Então, a gente vai ter esses exemplos aqui que eu coloquei no próximo slide. Ou elas
serão causais ou elas serão comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais, temporais. Eu coloquei todas para vocês. Porém, quais que são mais exigidas? As mais exigidas são as comparativas, finais, proporcionais, temporais e conformativas. Por seguir essa questão de ter ali a seleção de gêneros textuais, como, por exemplo, o conto, né, onde a gente precisa ter essa questão da causa, né? Teremos ali a questão do tempo também, então as temporais, tá? Questão que a gente está falando de um texto dissertativo, a gente vai ter ali a questão da consecutiva, a gente precisa ter conclusões finais também, a proporção, mostrando ali qual que é a ideia e qual que é a outra ideia, tá bom? Então, essas são as principais. Causais, só repetindo, causais, consecutivas, finais, proporcionais, temporais e conformativas, tá? São as que mais aparecem nos textos, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, né? A gente vai entender aí algumas características que estão presentes dentro das orações subordinadas, né? E como que elas estão presentes dentro dos vestibulares. Então, aí já vai ser um pouco mais de prática, não vai ser tanto teoria, tá bom? Por enquanto é só. Tem alguma dúvida que vocês estejam? Alguma questão que vocês queiram falar? Ah, tá tranquilo. Tá tranquilo, Pedro? Por mim. Dessa vez eu não vou deixar exercício para vocês fazerem em casa, tá? Porque semana que vem a gente vai trabalhar com isso, com questões dos vestibulares do Enem, né? E mais com olhar para esses assuntos que a gente viu até o momento, tá bom? Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu tentei fazer formulário, mas também não dou conta de administrar formulário, e-mail, WhatsApp. Então, perguntar. Quem quiser colocar no chat, pode. Né? Se tem algum assunto de gramática que vocês queiram, que vocês acham que é super pertinente para o momento agora, que vocês estão precisando muito, ainda mais pela questão da redação também, e que vai ajudar vocês nos outros campos da linguagem. Se tiver algum assunto, vocês podem falar que eu posso estar trazendo, tá? O assunto que agora eu vou trazer aí até o final do mês vai ser os termos, né? Que são utilizados aí nos períodos, né? Que a gente começou a falar um pouquinho hoje. E será a coesão e a coerência. Mas se tiver algum assunto que vocês, de modo geral, aí quer trazer, agora é o momento. Que eu insiro também no conteúdo. Se tiverem agora, aí senão a gente finaliza. Alguma coisa a acrescentar? Acho que eu não tenho nada, não. Não? Tá tranquilo? Então tá bom. Bom, e quem quiser entrar em contato, falar um pouco da redação, de algum assunto da gramática também, vocês têm aí o WhatsApp, tem o meu e-mail também, tá bom? Deixei meu Instagram também, caso vocês queiram trazer alguma questão ou alguma pergunta sobre estudos, tá? É isso, gente. Boa noite. Desculpa a demora. Que vocês tenham gostado da aula, tenha sido aí para vocês bastante agregadora, tá bom? Qualquer coisa é só me procurar. Boa semana para vocês e bom intervalo. Vivian, muito obrigada, como sempre, aula maravilhosa. Pessoal, posso roubar 5 minutinhos do intervalo de vocês, só para falar um pouquinho do que a gente percebeu nas respostas do formulário? Eu fiquei muito feliz, porque eu confesso que na última aula eu saí bem triste. A gente estava com 6 alunos na sala. Eu saí muito triste mesmo, todo mundo do cursinho estava bem triste. E aí, vendo as respostas de vocês, a gente ficou mais animado, porque a gente achou que o quê? Tava horrível a aula, tava um saco, e ninguém mais queria assistir por conta disso. E, na verdade, depois a gente entendeu, né, que a maioria dos alunos trabalham, chegam cansados,
né, do trabalho, a gente super entende. Alguns assistem a aula no YouTube, a gente fica super feliz com isso, né? O cronograma de aulas, eu até coloquei lá no grupo, a gente utiliza um cronograma, só que às vezes, né, acontece alguns imprevistos, como foi hoje, né? Que aí depois, no lugar de Elô, a Vivian deu 2 aulas. Então, infelizmente, gente, acontece, né, do professor às vezes ficar doente, ter algum imprevisto, mas a gente sempre tenta colocar uma aula no lugar, a gente sempre pensa com muito carinho em vocês. É um trabalho totalmente voluntário, ninguém recebe R$ 1 por isso, de verdade mesmo. A gente não tem nenhum patrocínio, não tem patrocínio privado, público. A gente até tentou, ano passado, conseguir uma verba federal num projeto, né, para a gente investir no cursinho para vocês, mas a gente não conseguiu, infelizmente, porque cursinho não é como, digamos, uma política pública. Então, a gente não conseguiu, mas a gente está aqui firme e forte, sem ganhar um centavo, de verdade, é totalmente voluntário. Todos nós, tanto os professores quanto os coordenadores do cursinho, a gente entende a questão do limite de horário de aulas, que às vezes termina tarde, mas é que, infelizmente, gente, como os professores trabalham à tarde, então tem que ser a partir das 7, por conta do horário que os professores podem, né? E também vocês, né? Vocês também estudam, trabalham durante o dia, então é um horário que é o que dá para todo mundo, para a maioria. Né? A gente está pensando também na questão de interação das aulas, para que vocês fiquem menos tímidos, participem mais, falem. A gente está aí planejando um evento, né, que a gente junte os alunos e os professores. Vai ser aí provavelmente final de agosto, início de setembro, tá? A gente está organizando, vai avisar vocês. Bom, então é isso, gente. Eu fico muito feliz que não seja uma questão. Eu sei que o cursinho às vezes tem as suas questões que a gente precisa melhorar, mas a gente sempre pensa com muito carinho, porque a gente dá muito trabalho de verdade, procurar professor, falar com o professor todo dia, organizar tudo, dá muito trabalho, mas a gente faz com muito carinho, né? Eu também sou filha de cursinho popular, então eu sei como essa rotina de trabalho, de estudar, tudo junto, ter que acordar às 5 horas da manhã, dormir meia-noite. Então a gente entende e a gente admira muito vocês, por vocês serem guerreiros de continuar aqui, mesmo tarde da noite, tá? Então a gente tenta fazer o possível, o melhor, a gente está tentando melhorar, ver o que a gente pode melhorar, ver a opinião de vocês, que é muito importante para a gente entender de verdade. As respostas de vocês no Forms me deu assim um ânimo, sabe? Porque a gente estava muito desanimado mesmo. E aí, então, hoje a gente vê também que a sala está um pouco mais cheia, isso já anima a gente, né? Os professores são super dedicados, mesmo quando eles ficam doentes, acontece alguma coisa, eles sempre falam, eu posso dar um outro dia, posso repor a aula. Então, eles são muito dedicados, são professores muito bons, de colégio particular, de cursinho particular, outros são professores de faculdade federal, a gente tem professor doutor, aquela professora de sociologia de sexta-feira, ela é professora doutora, né? Todos os nossos professores são muito bons, é só ver a aula, né, do Daniel, da Vivian, do Pedro, nossa, tem tantos professores, assim, que dá uma aula, né, maravilhosa. Então, a gente faz com muito carinho, a gente fica feliz de vocês estarem participando, ter aumentado a quantidade de alunos na sala. E é isso, gente. É só esse recadinho mesmo, né? De que a gente leu as respostas e está tentando melhorar, tá bom? Mas é isso. Vamos para o intervalo de vocês. Vamos beber uma água, descansar um pouco. Daqui a pouco a gente volta aí, tá?